Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA, que ocorreu no ano de 2019, para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Então, meu povo, como vocês podem perceber, a questão de número 51 já está na íntegra. Vamos fazer juntos a leitura. Certo brinquedo de um parque aquático é esquematizado pela figura a seguir, onde um homem e uma boia sobre a qual se assenta formam um sistema tratado como partícula. Essa partícula inicia seu movimento do repouso no ponto A, situado a uma altura H igual a 15 metros, escorregando ao longo do toboágua que está inclinado de 60 graus em relação ao solo, plano e horizontal. Considere a aceleração da gravidade constante igual a g e despreze as resistências do ar do toboágua e os efeitos hidrodinâmicos sobre a partícula. Para freá-la, fazendo-a chegar ao ponto C com velocidade nula, um elástico inicialmente não deformado, que se comporta como uma mola ideal, foi acoplado ligando essa partícula ao topo do toboágua. Nessa circunstância, a deformação máxima sofrida pelo elástico foi de 10 raiz de 2 metros. Na descida, ao passar pelo ponto B, que se encontra a uma altura h/2, a partícula atinge sua velocidade máxima, que em metros por segundo vale. Bom, pessoal, o nosso primeiro passo aí para uma resolução é falarmos sobre uma conservação da energia mecânica, tá certo? A gente vai parar e comparar basicamente a energia mecânica do ponto A com a energia mecânica do ponto C. Mas para isso é importante a gente voltar aqui um pouquinho no enunciado para recolher alguns dados que eu julgo como extremamente importantes, tá certo? Quando essa partícula se encontra no ponto A, segundo dados do enunciado, né, basicamente o meu movimento ele é iniciado a partir do repouso, tá? Então você tem um movimento que começou com velocidade inicial igual a zero, ou seja, não tinha energia cinética no começo, ok? E basicamente um elástico, né? Você tinha um elástico aí que inicialmente não estava deformado. Então no ponto A você não tinha energia cinética e você não tinha energia potencial elástica. No ponto A, você acumula uma energia potencial gravitacional e apenas, ok? Beleza até então? Agora vamos mirar aqui basicamente no nosso ponto C. Quando você chega nesse ponto C, segundo dados do seu enunciado, né, essa partícula, ao chegar ao ponto C, ela chega com velocidade nula. E esse nosso ponto C, pessoal, repara bem, ele está justamente sobre o nosso referencial, o qual, né, nós traçamos as nossas alturas. Então, pelo simples fato desse ponto estar sobre o nosso referencial, nós diremos que lá não existe energia potencial gravitacional, ok? Então, no ponto C, só existe energia potencial elástica e, consequentemente, não existe nem cinética, nem potencial gravitacional. Ok? Beleza? Com isso, a gente pode, de fato, conservar a energia mecânica do ponto A até o ponto C, ok? E eu pego a potencial gravitacional de um ponto e estou comparando justamente com a potencial elástica de outro, ok? O meu objetivo aqui vai ser isolar a constante elástica dessa mola, desse elástico aí que se comporta como uma mola ideal. Fazendo isso, eu vou achar a seguinte expressão, que o K, né, ele é equivalente ao quociente de 2mgh por x ao quadrado, ok? Cuidado com esse termo elevado ao quadrado aí para você não esquecer de, né, de fato estar elevando ao quadrado. Portanto, a nossa constante elástica, substituindo todos os dados da informação, e lembrando que quando você chega ao ponto C, né, você está no limite do limite da tua rampa, então você deformou a sua mola o máximo possível, que é o valor né, de 10 raiz de 2 que havia sido informado pelo nosso enunciado, ok? A altura, né, vale 15 metros, a gravidade vale 10, a massa eu infelizmente desconheço. Então, reorganizando esses termos, nós vamos chegar a essa relação e, futuramente, nós poderíamos dizer que o K, que é a constante elástica desse elástico, né, vale 3 meios do valor da massa desse sistema, dessa partícula aí, basicamente. Então nós temos uma equação de número 1 que vai ser com certeza muito importante para a gente, ok? E eu vou fazer também a conservação da energia mecânica, só que agora do ponto A até o ponto B. Ponto B esse, né, que estaria ali basicamente na metade da nossa rampa, ok? Então, fazendo-se a conservação da energia mecânica, no ponto B você percebe que basicamente a estrutura fica um pouco mais densa, né? Você tem para o ponto B uma energia potencial gravitacional, dada por uma altura, né, de h/2,
você tem também no ponto B uma energia cinética, inclusive uma energia cinética máxima, porque ele já falou pra gente que no ponto B a partícula passa com velocidade máxima, ok? E você tem também no ponto B uma determinada energia potencial elástica, tá certo? Você tem todas as energias aí, basicamente. Então essa vai ser a nossa equação de número 2. Só que quando eu olho para essa equação de número 2, eu estou muito incomodado com ela, porque eu vejo muitas frações aí, né? Eu vejo muitos denominadores. Então o que eu faço? Eu olho para a equação de número 1, substituo ela na equação de número 2, só que ao substituí-la na equação de número 2, ao mesmo tempo, eu multiplico toda ela por 2, para que eu possa simplificar os denominadores, tudo bem? Então, fazendo-se essa multiplicação, né, e essa substituição, você vai perceber que aqui à esquerda nós teremos 2mgh e aqui nessa parcela nós teríamos mgh. E quando você passa essa parcela lá para o outro lado da equação, você vai cair justamente nesse terminho aqui, tudo bem? A fração não vai virar mais fração, né? Vai ficar mv ao quadrado. E esse termo aqui, esse 2 some, tudo bem? Mas no lugar do k, você vai continuar tendo uma determinada fraçãozinha aí. Tudo bem? Beleza até então? Essa é mais uma de nossas equações, ok? O que eu posso fazer aqui agora, né, é tentar descobrir quanto que vale essa tal deformação x' lá no nosso ponto B. Para a gente calcular quanto que vale essa deformação, eu tenho que focar justamente na análise desse ponto B e perceber quais são as forças, né? A gente vai ter uma análise um pouco mais dinâmica dessa situação. Para isso, vamos fazer rapidamente um esboço, né, dessa nossa rampa aqui e tentar entender o que estaria acontecendo. Bom, a partícula ela partiu aqui desse nosso ponto C, tudo bem? E ele diz pra gente que a partícula passa pelo ponto B basicamente com uma máxima velocidade possível, mas que ele atinge esse ponto C aqui de baixo com velocidade nula. Gente, olha que interessante. À medida que você vai se afastando da posição inicial, à medida que você vai se afastando, você intensifica a sua força elástica, né? Porque a força elástica, basicamente, todo mundo já deve ter aprendido, né, que o módulo dela é dado por Kx, tá? Onde x é a nossa deformação. E conforme você se afasta, perdão, desse ponto A, você está aumentando a sua deformação, correto? Mas o que acontece? Qual é a força que teoricamente existiria, né? Vamos apagar essas situações aqui. Qual é a força que basicamente existe em toda a trajetória para esse corpo aqui? Existe uma componente Px, né? E aí, quando ele passa por esse ponto B, você vai dizer que a componente da força elástica, que é uma força, né, de natureza restauradora, ela vai ter um mesmo módulo que a sua componente Px. É isso que a gente vai, inclusive, né, dizer nesse ponto B, que a componente Px tem o mesmo módulo que a força elástica. Ou seja, do ponto A até esse ponto B, você diz que a tua partícula deu uma leve acelerada. Mas do ponto B até o ponto C, para você chegar aqui embaixo com velocidade igual a zero, você teve um movimento retardado. Sacou a ideia? Então de A para B você acelera, de B para C você freia, tá? Então, com base nessa análise, dizendo-se, né, que a força elástica é igual a força-peso, força elástica todo mundo sabe que é Kx, aí eu chamo de Kx', né, para a gente ter uma noção de que x' é de fato a deformação da mola lá no ponto B. E o Px é a componente do peso que depende do seno do ângulo de inclinação. Ok? Reorganizando os termos, substituindo aí as nossas grandezas. O K, você sabe aqui em cima, ó, que ele vale o m vezes 3 meios, ok? Então você substitui também. E m de um lado, m do outro, simplifica. Portanto, você vai acabar percebendo, né, colocando os termos aí em questão, que o x', que é a sua deformação da mola no ponto B, vale 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Com esse valor em mãos, gente, a questão está morta. A questão está morta porque você poderia voltar para essa equação de número 3. É o que eu vou fazer. Eu volto para ela, eu volto a utilizar essa equação, já substituindo o nosso x'. Cuidado, o nosso x' tem que ser elevado ao quadrado, tá? Então vai ficar basicamente algo do tipo, preste atenção, mgh igual a mv ao quadrado mais 3m sobre 2, e no lugar do x está ali no lugar do x', na verdade, está o nosso 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, tá certo? Então, resolvendo-se essa situação aqui, gente, é muita matemática, né? Você vai ter que resolver agora uma série de continhas, tá? E fazendo a evolução dos cálculos,
você vai perceber que o v ao quadrado vai dar 100. Lembrando que v é a velocidade no ponto B, e quando você extrai essa raiz de 100 aí, né, o módulo da velocidade no ponto B vale 10 metros por segundo. Quando você analisa as alternativas, você encontra a melhor possível, sendo a letra C. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, deixem um comentáriozinho aí também. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Valeu!